A hidrostática é uma área da física que lida com fluidos, como, por exemplo, gases e líquidos. Então, hoje nós vamos tratar um pouco desse conteúdo. Alguns conceitos são muito relevantes quando se trata de hidrostática. Um deles é a densidade. Então, como nós podemos observar nessa equação aqui em cima, a densidade ela é definida pela razão da massa sobre volume. Então, aqui nós temos uma situação. Imagine que você coloque uma borracha, uma bola de borracha em cima de uma balança. Aí você também realiza o mesmo experimento com uma bola com mesmas dimensões, quer dizer, do mesmo tamanho. Só que essa bola agora é de metal, por exemplo, chumbo. Você deve imaginar que o metal é mais pesado que a borracha, e o que é óbvio. Como você pode observar aqui, apesar das duas esferas terem a mesma dimensão, o peso da esfera de borracha é maior. Então aqui nós observamos o registro da balança com um nível mais elevado para a esfera de metal. Ok? Nós temos aqui, então, uma forma de balancear essa situação. Se nós quisermos definir a mesma massa para duas esferas, uma de borracha e uma de metal, nós vamos precisar diminuir o volume da esfera de metal. Então seria essa situação aqui, olha. Então você teria uma esfera de borracha com determinada massa. Se você quiser uma esfera de metal com a mesma massa, vai ser necessário que ela tenha uma dimensão menor, ok? Então, isso está associado à densidade, à quantidade de massa por volume nessas estruturas. Então, a densidade de um metal é maior que a densidade da borracha. Aqui tem um pequeno exemplo para a gente praticar. Ele menciona o seguinte: um objeto de massa igual a 60 gramas ocupa um volume de 2 centímetros cúbicos. E, nesse caso, esse objeto possui qual densidade? Vamos lembrar que densidade é dada por massa sobre volume. Então, aqui eu pontuo que a massa vai ser igual a 60 gramas, como solicita o enunciado. E o volume vale 2 centímetros cúbicos. Então, basta dividir 60 gramas por 2 centímetros cúbicos. E nós vamos obter 30 gramas por centímetro cúbico. Então, note que essa unidade de medida não é a unidade do Sistema Internacional, mas mesmo assim trata-se de uma densidade. Então, densidade vai ser unidade de massa por unidade de volume nessa situação. Se a gente quiser converter isso para a unidade no Sistema Internacional, é necessário que convertamos grama em quilograma e centímetro cúbico em metro cúbico. Então, isso é fácil de fazer. Note que 1 grama corresponde a 10 a menos 3 quilogramas, ou seja, é 1 quilo dividido por 1000. Quer dizer, se você quer saber em gramas o valor da massa, basta dividir a grama por 1000 para encontrar quilograma. Dividir por 1000 significa multiplicar por 10 a menos 3. 1 centímetro cúbico, você deve lembrar lá da matemática também, que corresponde a 1 metro cúbico dividido por 1 milhão. Em outras palavras, 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, quando você divide 10 a menos 3 por 10 a menos 6, você lembra? Você pode manter a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3, menos o expoente de baixo, que é menos 6. Então, menos 3 menos menos 6 resulta em 3 no expoente. Então, é 30 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Então, sobra 30.000 quilogramas por metro cúbico. Tem outro conceito importante, que é a pressão. A pressão ela é definida pela razão entre a força perpendicular a uma área, sobre essa área. Então, essa força deve ser perpendicular à área A. No Sistema Internacional, a pressão é dada em Newton por metro quadrado. É só observar, é força por área. Força é dada em Newton, área é dada em metro quadrado, porque área é dada por comprimento vezes comprimento. No Sistema Internacional, comprimento é em metro. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado também recebe o nome de Pascal, é sinônimo. Então, no lugar de Newton por metro quadrado, você pode escrever Pascal. Mas existe uma outra unidade de medida que nós utilizamos com frequência, que é o ATM, atmosferas.
Então, 1 atm corresponde a 101.325 Pascal. Então vamos lá, nós vimos, o Newton por metro quadrado corresponde a Pascal. E 1 atm corresponde a 101.325 Pascal. Você não precisa decorar isso, ok? Então essa informação, se de alguma forma for cobrada de você, ela aparece no enunciado. Então não se preocupe em decorar esses números. Mas você precisa saber do conceito de pressão. Então é necessário que você saiba que pressão é força sobre área e que essa força tem que ser perpendicular à área. Aqui nós temos o conceito da pressão atmosférica também. Então se você imaginar que você está em São Paulo e em Santos, você tem situações distintas, porque Santos está ao nível do mar, praticamente. Então aqui 0 metros. A medida aqui vai ser em relação ao nível do mar. Então você tem uma coluna de ar aqui, olha, a uma altura muito maior do que em São Paulo. Em São Paulo você está a 860 metros de altitude. Então tem uma coluna de 860 metros a mais em Santos do que em São Paulo. Ou seja, essa coluna de ar vai produzir um peso aqui sobre sua cabeça, um peso de ar. Ou seja, a pressão atmosférica aqui é maior em Santos do que em São Paulo, ok? Então a pressão atmosférica depende da altitude que você está em relação ao nível do mar. Em Montes Claros a gente deve estar por volta de 670 por aí, metros. Então a gente está no nível intermediário aqui, mais próximo de Santos, ok? Então a gente deve estar uns 160 metros mais ou menos abaixo de Santos. Bem, tem outro princípio importante que é o princípio de Stevens. O princípio de Stevens diz que a variação de pressão entre dois pontos em um fluido, aqui por exemplo poderia ser água, poderia ser uma piscina, por exemplo. Então a diferença de pressão ela vai ser dada pelo produto da densidade, D, aqui a gente está chamando D de densidade, é importante você observar isso, vezes a aceleração gravitacional, vezes a variação de altura, ok? A variação de altura entre esse ponto e esse é h. Então é como se aqui fosse 0 e lá em cima h. Então a variação aqui vai ser h. Então se você quer saber a diferença de pressão entre dois pontos, basta você multiplicar a densidade pela aceleração gravitacional pela altura entre os dois pontos, pela distância vertical entre esses dois pontos. Então esse é o princípio de Stevens. Então se você imaginar que você está descendo na piscina, você está mergulhando, cada vez que você distancia mais da borda da piscina, a pressão vai aumentando. Então a pressão é maior lá no fundo. Dá para observar isso pelo princípio de Stevens. E aqui embaixo você tem uma pressão atmosférica sobre a água, e além disso você tem a pressão que essa coluna de água gera sobre você lá embaixo. Outro princípio importante é o princípio de Pascal. Ele permite que apliquemos uma força pequena para gerar um deslocamento de um objeto muito pesado, de outra extremidade. Então, o princípio diz o seguinte, a pressão se comunica entre esse fluido, né? Então, se você gera uma pressão aqui, uma variação de pressão desse lado, você vai gerar a mesma variação de pressão do outro. Isso vale em algumas situações onde você tem um fluido ideal, que você vai estudar com mais detalhes no futuro. Então, se as pressões são iguais, lembre que pressão é força sobre área. Então esse S1 aqui, ele representa a área, essa área desse tubo aqui, olha, a área transversal do tubo. Então aqui você tem uma área S1, desse outro lado você tem uma área S2, uma área muito maior de contato aqui, olha. Então se você dividir a força sobre área, você tem a pressão aqui desse lado. Como a variação de pressão desse lado vai ser igual à variação de pressão do outro, então força sobre a área desse lado tem que ser igual a força sobre a área do outro lado. Esse é o princípio de Stevens. F1 sobre a área 1, que eu estou chamando de S, vai ser igual a força 2 sobre a área 2, que eu estou chamando de S2. Tá? Vamos ver um exemplo para aplicar o princípio de Pascal? Então aqui nós temos a mesma figura e eu estou solicitando que você considere que a área nesse tubo mais fino vale 0,1 metro quadrado. E nesse tubo mais grosso aqui, a área é 2 metros quadrados. Vocês perceberam aqui que a área aumenta 20 vezes?
Então a área 2, o S2, é 20 vezes maior que essa área 1. Então desse lado esquerdo nós vamos aplicar uma força F1, que é uma força pequena, tá vendo? 20 newtons. É como se você colocasse um objeto aí de uns 2 kg do lado de cá. Seria mais ou menos isso. E ele quer saber qual é o valor de F2. Então se você exercer uma força aqui, pressionar esse fluido para baixo, o lado direito vai subir um pouco, né? Então imagina, você pressiona esse fluido aqui para baixo, do lado de cá ele sobe. Então qual a força que ele vai exercer aqui na subida? Qual seria o F2? Então esse é o problema. Então basta lembrar do princípio de Stevens. Nós vamos igualar as pressões dos dois lados, as variações de pressão. Então aqui nós temos força sobre a área S1, tem que ser igual a força sobre a área S2. Tá? Isso implica para a gente o seguinte, a força F1 foi dada, vale 20 newtons, então no lugar de F1 eu vou colocar 20 newtons, já coloquei. No lugar da área 1, que é o S1, nós vamos colocar 0,1. No lugar da força 2 eu vou deixar F2, porque é o que ele quer saber, a gente não sabe o F2. Então é a nossa incógnita. E a área 2, o S2, vale 2. Estão na mesma unidade, metros. Esse é 0,1 metro e aqui nós temos 2 metros. Então se você quiser isolar o F2, basta passar o 2 multiplicando. Então vai dar 2 vezes 20, vai dar 400, e você vai ter que dividir por 0,1. 400, vai dar 400, né? 2 vezes 20 vai dar 40, 40 dividido por 0,1 dá 400. Então tome cuidado, eu mencionei de forma incorreta. 2 vezes 20 dá 40, 40 dividido por 0,1 resulta em 400. Ou seja, essa força F2 é 400 newtons. Isso é muito interessante, não é? Quer dizer, você pode executar uma força bem menor aqui, dependendo da relação entre essas áreas, e levantar até um carro. Então você entrou aqui com uma força de 20 newtons e foi gerada aqui do outro lado uma força de 400 newtons, 20 vezes maior, ok? O último princípio que vai ser importante aqui para a gente é o princípio de Arquimedes. Ele diz, ou ele enuncia, que todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força. Então quando você entra num fluido, quando você entra numa piscina, por exemplo, você recebe uma força vertical para cima. E essa força vertical para cima é chamada de empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então aqui nós temos esse objeto vermelho que está boiando aqui na água. Observe que ele deslocou essa parcela de fluido. E aqui à direita eu estou apresentando o volume que foi deslocado. Se você pegar esse volume e colocar na balança, esse volume de fluido deslocado aqui vai ter um peso. Então o peso desse volume de fluido deslocado vai ser igual ao empuxo que essa esfera vermelha sofre para cima. Aqui nós temos uma esfera verde também, onde ela foi totalmente submersa. Ou seja, se você procurar o volume de água que ela deslocou, vai ser igual ao próprio volume dela. Aqui à direita eu apresento uma representação do volume de água que foi deslocado por essa esfera. Então, se você mede o peso desse volume de fluido deslocado, você encontra o empuxo, que é a força vertical para cima. Então, quando você entra numa piscina, por exemplo, se você tentar medir sua massa usando uma balança, você vai observar que sua massa vai ser apresentada com um valor menor. Na verdade, sua massa não muda, mas a força de reação com a balança mudaria. Então, a gente chama isso de peso aparente. Então, o peso aparente seria dado pelo seu peso real menos o empuxo. Porque você vai estar na piscina, seu peso vai estar para baixo, obviamente, e o fluido ele vai exercer uma força sobre você para cima, que vai estar associada ao volume de água que você desloca da piscina. Ok? Esse volume não precisa necessariamente sair da piscina, não. É o volume que aumenta no nível da piscina quando você entra. Tá tudo bem? Então esse peso aparente, nesse caso, seria o seu peso menos o empuxo. É como se o empuxo te deixasse mais leve. Ok? Mas lembre que a massa não varia. Sua massa não varia. Então a gente finaliza aqui mais uma videoaula. Não deixe de resolver os exercícios. E até a próxima.